Evangelho 2.0. Nós queremos tecer uma dura crítica a esse tipo de evangelho. É aquele evangelho que se adapta ao gosto do cliente, às preferências, às conveniências e às expectativas das pessoas. Ele é um evangelho que se conforma com o espírito desse mundo, com a cultura do consumismo, a mentalidade, do sucesso, da ideologia, do relativismo. Então nós queremos tecer uma dura crítica. Esse tipo de evangelho, na verdade, ele atrai multidões, mas ele não consegue gerar discípulos. Vem com a gente que o estudo hoje está incrível. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Nós cunhamos esse termo Evangelho 2.0. Já procurei pela internet inteira, não tem. Então seremos os primeiros aqui dos nossos e-books, nossos estudos lá no Instituto Bíblico Discipular, a tecer uma dura crítica, não somente à igreja moderna, mas também às igrejas que ao longo do século parece que adaptaram o evangelho ao gosto do cliente, deram uma polida no evangelho de Cristo para deixar ele mais atraente, mais, de repente, talvez até persuasivo. O que você acha disso, meu parceiro? Seja muito bem-vindo. Exato, é um termo, então, que nós combinamos, né, que nós começamos a estabelecer, que vai tratar justamente da prática evangélica, da prática bíblica, que se molda ao desejo, ao gosto do interlocutor, não mais ao gosto da cruz de Cristo, ao gosto do Calvário. Então, toda vez que há essa troca, né, tira do centro a cruz de Cristo, coloca os meus desejos, a gente chama de Evangelho 2.0, que é essa nova roupagem, né? Então, a gente vai falar sobre isso, mais um estudo teológico. Se você está chegando agora no canal, deixa seu like, tá? Se inscreva também, ativa a notificação, isso ajuda demais a mensagem do Evangelho chegar mais longe. Verdade, meus irmãos, muito verdade o que o Uber falou. Parece que o evangelho dos nossos dias ele está sendo um dos melhores negócios. Se você quiser abrir uma igreja, você parece que está montando uma empresa. Então as pessoas têm feito comércio através do nome de Cristo que você não tem noção, porque esse tipo de evangelho tem atraído multidões. Se a gente olha para a história, todas as vezes que se falava dos seguidores de Cristo, havia perseguição, morte e também um número de pessoas extremamente limitados. Hoje, nós temos uma multidão, um grande êxodo correndo para dentro das igrejas. Mas, como disse Amós 8:11, se não me falha a memória, me corrige, Hugo, Amós 8:11, vai chegar o dia que eu mesmo enviarei fome e sede sobre a terra, mas não de pão e nem de água, mas de ouvir toda a palavra de Deus. E o profeta ainda vai dizendo que correrão do norte, correrão para o sul, do oriente para o ocidente, e não encontrarão a palavra de Deus. E eu vejo muito isso acontecer nos nossos dias, templos cheios muitas vezes, mas com palavras rasas. Esses dias, Gilberto, estava até assistindo a Netflix, falei, nossa, tem um grande pregador na Netflix, eu não consegui passar dos 15 minutos, porque ele deu uma polida no Evangelho de Cristo, a não ser mesmo que ele tenha lido, a não ser não, na verdade ele leu somente um verso bíblico, fechou a Bíblia, colocou de lado e começou a fazer piadas, e começou a tornar engraçado. Ele queria imitar um grande senhor piadista que tem nos nossos dias aí, que também a gente não valida esse tipo de atitude dentro da plataforma da igreja. O evangelho não é feito para isso, né? O evangelho não é feito para o nosso bem-estar, nem para o nosso ego, muito menos para o nosso entretenimento e diversão. E o cara começou ali dentro do Netflix fazer uma grande piada, uma grande salada, e eu me senti meio que embrulhado, tive que parar com 15 minutos. Eu queria demais ter visto o vídeo dele, tem 1h20, 1h30, mas eu não consegui, porque parece que o evangelho, ao gosto do cliente, ao gosto das pessoas nos nossos dias. E Uber, eu quero já mostrar para o nosso pessoal aqui, ó, deixa eu tentar compartilhar a tela, só um minutinho aqui, compartilhar essa tela, pronto, tá aqui o compartilhamento de tela. Pessoal, é o seguinte, ó, esse e-book que eu e o Uber escrevemos vai ficar disponível para vocês aqui. Esse e-book vai falar sobre o Evangelho 2.0. Vamos começar com Timóteo 4:1, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É pesado. Paulo vai chamar de apostasia lá aos Tessalonicenses. Nós vemos Tiago falando que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também vai dizer, aqui, se você está amando as coisas do mundo, se você está amando ou flertando com essas coisas, ele fala, vocês são adúlteros, vocês são prostitutos. Tiago usa palavras pesadas por aquele que se sente seduzido pelo mundo e acaba, então,
vivendo ou voltando para as práticas do mundo. Esse e-book vai ficar disponível para vocês. Eu fiz deixei em amarelinho algumas coisas que nós vamos passar, mas muita parte do e-book nós não vamos passar. Ele tem mais de 20 páginas e tem toda a bibliografia que a gente usou para escrever eles. Deus não é o seu ídolo, de Alexandre Miglioranza, Visão Espiritual, de Tim Austin Sparks, O Cristão e a Lei de Deus, de A.W. Pink. Aliás, esse livro, O Cristão e a Lei de Deus, é incrível. Ele vai trazer todo o conceito da Antiga Aliança para a Nova, Teologia da Graça, de Wayne Grudem, e aí nós vamos embora. Nós temos aqui mais de 20 e poucas referências, e você vai poder se edificar. Max, eu quero pegar esse conteúdo para eu poder ser abençoado lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos. Você vai poder pegar mais de 380 e-books como esse, e lá no nosso Instituto Bíblico Discipular.com.br você vai poder fazer cursos de teologia e ser edificado. Aliás, bem rápido, um testemunho de 5 segundos aqui. Um irmão muçulmano nos procurou dizendo que está sendo convertido ao cristianismo e tem feito os nossos cursos e tem sido extremamente edificado. E eu fiquei muito feliz, eu e o Uber estamos muito felizes, na nossa equipe do Papo com Deus Instituto, ou seja, estamos conseguindo alcançar vidas e ficamos felizes. Rompemos barreira, rompemos religiões, rompemos todos os gigantes que apareceram, as dificuldades financeiras, e nós estamos chegando lá. A mensagem já está chegando lá. Não é o Max, não é o Wilber, mas é a mensagem de Cristo. Wilber, você concorda então que os nossos dias parece que nós temos aí um evangelho polido, um evangelho ao gosto do cliente, parece que é um evangelho mais palatável, mais fácil de engolir, né, Wilber? Sim, é um evangelho que ele assumiu uma condição de negócio, de marketing, né? De autoajuda, não mais na mensagem central de Cristo, da cruz, da redenção, mas a mensagem de autoajuda, de você ser um homem mundano melhor, né? Então, você vai ver muitos coaches empresariais, por exemplo, usar da Bíblia como manual de alto desempenho para esse sistema secular, né? E a gente percebe que essa mudança está sendo nociva. Em contrapartida também, as igrejas estão usando esse intercâmbio de um evangelho mais empresarial para o quê? Angariar fundos, angariar mídia, angariar fama, que é o oposto do que Jesus ele prega, né? Jesus não quer ganhar o mundo, mas Jesus ele quer ganhar as almas das pessoas. Verdade, verdade. Pessoal, é o seguinte, de onde então vocês tiraram essa ideia de Evangelho 2.0? Você falou que nem existe isso na internet, Max. O Wilber vai explicar daqui a pouco que Evangelho 2.0 sempre existiu, não só agora nos tempos modernos, mas também lá atrás. Nós queremos mostrar isso para vocês. Mas Evangelho 2.0 foi uma abordagem que nós encontramos, um nome que nós encontramos para definir a abordagem que ressignifica o Evangelho de Cristo, tornando ele mais palatável e, por consequência, menos confrontador. É um Evangelho que não confronta o pecado. Nessa apresentação do Evangelho, o ministro apresenta a graça de Deus, desconsiderando a necessidade de uma cruz. Daí o outro termo muito usado em nossos dias, que é graça sem cruz. Se você estuda aqui com a gente no Papo com Deus, você vai ver que nós fizemos o estudo Graça Sem Cruz. Procura no YouTube. Graça Sem Cruz, Papo com Deus. Em vez de enfatizar na morte do velho homem para o milagre do novo nascimento, esse evangelho, na verdade, tende a se concentrar nas aceitações incondicional e na prosperidade e no bem-estar do indivíduo, omitindo, então, o quê? O chamado à santidade, a renúncia do mundo. Essa abordagem, na verdade, pessoal, ela está corrompendo a mensagem original do evangelho. Eles oferecem, na verdade, uma salvação mais barata. Ela não gera fé autêntica, responsável e comprometido para a salvação. Sabe que A.W. Tozer disse no seu livro A Vida Crucificada? Ele diz o seguinte, ó, a vida cristã não é uma viagem grátis. Tozer disse isso, não Max. Sabe o que Dietrich Bonhoeffer disse? Teólogo aí do século XIX. Ele disse o seguinte, século XX, perdão, a graça barata justifica o pecado e não o pecador. Então, muitas vezes, quando você entrega essa graça tão barata, essa graça tão inclusiva, você acaba justificando, na verdade, o pecado da pessoa, mas nunca o pecador. Ô, Wilber, nós fizemos um estudo também chamado assim, o Evangelho de Cristo não é inclusivo. Evangelho exclusivo, é o nome desse título, Evangelho exclusivo, Papo com Deus, procura no YouTube. Aí nós falamos que o Evangelho de Cristo, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Peraí, Uber, nós estamos querendo dizer quem entra no céu, quem sai, nós estamos sendo os donos da verdade. Explica para o pessoal, para eles entenderem melhor esse negócio do Evangelho inclusivo. Perfeito. Então, quando nós falamos de evangelho que não é inclusivo, quer dizer que o evangelho não vai aceitar que você participe, que você caminhe
com Cristo, que você leve a sua cruz junto com seus pecados, junto com o seu antigo homem. Então, quando a gente fala que o evangelho é exclusivo, é porque o evangelho é centrado sempre aonde? Na cruz de Cristo, na redenção do homem. Então, o evangelho ele vai necessitar dessa centralidade de Cristo. Por isso que ele é exclusivo. Ele é exclusivo a Cristo. Ele é cristocêntrico. Então, ele não inclui os seus pecados, ele não inclui os seus desejos, ele faz ao contrário, ele faz você morrer para você mesmo e viver para Cristo. Por isso que ele é exclusivo sobre Cristo. Porém, ele vai abranger, ele vai abraçar a todos aqueles que querem participar dessa exclusividade. Então, você pode querer participar dessa exclusividade, você vai ser incluído no corpo de Cristo, mas a partir daí você vai abrir mão dos seus desejos, dos seus pecados. Os seus pecados ficam do lado de fora do reino de Deus. Verdade. Infelizmente, a gente tem que admitir que em grande parte que nós temos ouvido nos nossos púlpitos, o evangelho que nós temos visto ou ouvido, ele tem sido distorcido, ele tem sido diluído e ele tem sido adulterado. É o evangelho que tem se adaptado mais ao gosto do cliente, às preferências, às conveniências, às expectativas das pessoas. O evangelho que conforma ao espírito do mundo, como eu falei para vocês, a cultura do consumo. Você é mais que vencedor, você nasceu para ter uma BMW, você nasceu para prosperar, você nasceu, trouxeram já o coach para dentro da igreja, já entrou com programação neurolinguística, apostilas de psicologia, então, varrendo nosso sistema de escola bíblica dominical, e a gente tem ficado extremamente assustado. Poucas vezes que eu conversei com o pastor Felipe, a última vez ele me disse, Max, ele estava me explicando sobre a psicologia dentro do cristianismo, ele falou que é muito complicado trazer as técnicas de psicologia, de terapia, para dentro do cristianismo, e realmente eu achei aquele papo nosso que foi muito legal, muito legal. O que acontece, irmãos, também, que a gente tem percebido, é que eles acabam reduzindo a mensagem da cruz. O evangelho não se preocupa mais em desconstruir o homem, né, em quebrar a velha criatura, em matar o velho homem. Na verdade, eles estão preocupados mais em agradar o seu público. O evangelho acaba reduzindo a mensagem da cruz, ele reduz a mensagem do sofrimento de um próprio Deus que esmaga o seu próprio filho para salvar pecadores e chamá-los à regeneração e chamá-los à santidade. Essa é a mensagem do evangelho, mas eles tornam ela mais superficial, eles tornam a mensagem mais pragmática, a mensagem mais triunfalista e, por consequência, muito mais superficial, né? Max, dá alguns exemplos, nós vamos entrar agora nessa crítica que nós fizemos, como que é colocado esse tipo de evangelho hoje. Então, nós queremos trazer essa crítica mostrando os perigos e os erros e as consequências que esse evangelho vai trazer. Então, nós podemos caracterizar 4 aspectos que nós temos percebido, são os aspectos principais do evangelho 2.0, tá? Nós vamos falar aí da superficialidade, nós vamos falar aí do sentimentalismo, pragmatismo, nós vamos falar do triunfalismo, tá? Então, vamos analisar eles. A superficialidade é um evangelho que não se aprofunda nos conhecimentos de Deus e do pecado, da queda, do juízo, da justiça. Hilber, quantas vezes você vai na igreja, você ouve até uma mensagem de pecado, mas não tem profundidade, não mostra a consequência de pecado. Aliás, Hilber, essa superficialidade não se prega mais inferno nos nossos dias, porque a palavra inferno parece que sumiu dos nossos públicos. Faz só uma colocação rápida para a gente correr já para o evangelho do sentimentalismo, Hilber. Por que tá tão superficial o evangelho, cara? Isso é uma questão que tem várias camadas, né? Mas a gente percebe que há um medo de expor essa mensagem da condenação, com medo de perder fiéis, de perder membros. Eu não vou falar do pecado porque eu posso assustar meus membros e aí meus membros saírem, né, Max? E a respeito do que você falou também, rapidinho, a gente gravou um vídeo, né, que vai sair nos próximos dias, que é sobre o tema ovelha abatendo ovelha. E a gente percebe também que nesse evangelho de superficialidade, o amor ao próximo, a minha tolerância com o próximo também acaba. Então acaba meu aprofundamento teológico, acaba a minha mensagem ali contra o pecado e também acaba o meu amor ao próximo. Só resta o que? Os meus desejos sempre no centro de tudo. Então a relação é eu com os meus desejos, não mais eu com Deus e eu com o próximo, mas é eu comigo mesmo. Verdade. Jesus disse em Mateus 24:12, né? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então tá parecendo que é alguma coisa tão distante, que é tão apocalíptica, tão escatológica, que a gente joga tanto para o futuro. Não, nós já vivemos isso. Por aumentar a iniquidade, chama iníquo, é aquele que pratica a quebra da lei, aquele que vive na prática do pecado. Então, se você persiste na prática do pecado, você é um iníquo. Então, por aumentar a iniquidade nas pessoas, o amor de muitos vai se esfriar. Aonde que é isso? É dentro da igreja, irmãos, é dentro do seio. Jesus não está falando dos homens. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Então, por aumentar o número da iniquidade dentro das igrejas, dos ministérios, exatamente por não ter profundidade, por viver uma vida superficial, não se pregar mais sobre a doutrina do inferno, não se pregar, só se prega sobre a doutrina do bem-estar. Tem um lugar na mesa do Pai para você, tem isso aqui para você, você ouve os cantos, Deus te ama, tá tudo bem. Você vai lá domingo e tá tudo bem. Você vai lá numa quarta-feira, numa terça-feira na igreja e tá tudo bem. Eu não tô falando isso de uma igreja isolada, não, eu tô falando isso porque a gente corre a igreja, várias igrejas. A gente vai em várias igrejas. O Wilber lá no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, eu frequento várias igrejas, pelo menos 2 ou 3 por semana, denominações. Né? Vamos ministrar em outras igrejas, agora estamos indo para Goiânia, ministrar numa conferência chamada Aviva, que é uma bênção. E por a gente ver as coisas na internet, então você vê que tem às vezes muita superficialidade. Quando não tem profundidade, você não tem raiz, e crente que não tem raiz na primeira tentação, na primeira doutrina errada, na primeira ventania, vai levar. Segundo, sentimentalismo. O Evangelho 2.0 é um evangelho que se baseia nas emoções, nos sentimentos, nas expressões. Tá aí, vai assistir o Netflix lá. Né? A gente não combate nome, então a gente não vou dar o nome de pessoas, mas tem uma pregação de um cara extremamente famoso, vai lá no Netflix, o cara chora, o cara se emociona, fica mostrando as pessoas chorando no púlpito, o cara trabalha, na verdade, o evangelho do bem-estar, o evangelho polido, que Deus te ama, ele chega a falar assim, quem aqui não é da pá virada, quem aqui não é todo torto, quem aqui não é todo pecador e tal, ele fica expondo o pecado das pessoas como uma coisa natural, que as pessoas deveriam ter vergonha, então ele normaliza o pecado, ele começa a falar que você é um lindo de Jesus, Jesus te ama, lindo de Jesus, você está aqui porque você é amor do Pai, porque o Pai já te salvou, blá, blá, blá. E aí vai, cara, e vai tecendo um evangelho sentimentalista, todo mundo começa a chorar e sentir que ele é filho de Deus, mas aquilo, por não dar profundidade, não vai destruir o castelo dele, e amanhã ou depois ele vai voltar para aquele castelo das ilusões dele, sabe? Então o que a gente fala, se fosse um evangelho superficial, que é a nossa primeira crítica, o evangelho sentimental, você acaba vivendo o evangelho do eu, o evangelho do ego, o evangelho das emoções, mas não é o evangelho de Cristo. Pragmatismo, o evangelho 2.0 é um evangelho que se preocupa com os resultados, com os números, com os sucessos, os benefícios, é um evangelho que busca atender as necessidades, desejos e as demandas das pessoas, o evangelho que oferece soluções, recursos, estratégia, técnicas para resolver problemas. É o que eu estou te falando, está trazendo técnicas de programação neurolinguística para dentro das igrejas, técnicas de terapia em grupo para dentro das igrejas. Nossas igrejas estão virando comunidades terapêuticas e não um lugar de sepultamento de velhos homens. Quando eu comecei a aula de casais na nossa igreja, eu falei assim, olha, o meu desejo no final desse curso é que todos aqui estejam mortos, todos estejam mortos. No início eles se assustaram, mas hoje todos eles sabem do que nós estamos falando. Morrer para o velho homem é ressuscitar para Deus. Nós só podemos, na verdade, nascer para o Senhor se nós sepultarmos o velho homem. Então, o pragmatismo, ele vai trazer técnicas para dentro da igreja, criar uma comunidade terapêutica, melhorar até as pessoas, mas não pode transformá-las. O gerar de novo, o nascer de novo, o milagre do novo nascimento é morte, não presta nada, não dá para deixar nada beleza em você melhor, não dá para deixar você melhor, não dá para recuperar você, nós temos que morrer. Jesus chega para Nicodemos, que era mestre da lei, e fala, morre Nicodemos. É a única forma. Então o pragmatismo, ele simplificou o evangelho de Cristo e tornou um evangelho fácil, um evangelho barato. Triunfalismo, o evangelho 2.0, esse é o quarto tópico, tá? Então nós falamos aqui de superficialidade, sentimentalismo, nós falamos de pragmatismo e agora, para concluir, o triunfalismo. O evangelho 2.0 é o evangelho que promete vitória, prosperidade, saúde, felicidade. É o evangelho que afirma que Deus quer que sejamos ricos, bem-sucedidos, saudáveis, felizes. Ele nega ou minimiza o sofrimento, tribulações. Aliás, né, eu já ouço muitas pregações nos dias de hoje negando ali o sofrimento de Jó, colocando o livro de Jó como um livro de um cara que era legalista, por ele ser um cara que oferecia sacrifício pelos seus filhos antes de pecar,
Então Jó era um legalista, Deus foi lá e deu um corretivo em Jó. Totalmente errado. Deus fala que Jó era um homem segundo o seu coração. Então, qual que é o objetivo do livro de Jó pra gente? Aquele livro que desce, e desce, parece entalado na nossa garganta, né, Hilber? Um livro difícil de ler para todo cristão. É um livro, como é que eu poderia dizer assim? É quase que insuportável da gente se alimentar daquele livro, porque é muita dor e sofrimento. Se Deus deixou o livro de Jó, ô Hilber, significa que o cristão tem que saber que dor e sofrimento são as melhores ferramentas que Deus tem para tratar o ser humano. Estamos certos nesse aspecto, Hilber? Exatamente. E não só esse ponto também é fundamental, mas uma coisa que me incomoda bastante é tipo assim, a gente vai nessas igrejas mais triunfalistas que tem essa mensagem mais do homem no centro, antropocêntrica, né? E ela sempre é aquele ali, você vai para lugares altos, inimagináveis, Deus vai te colocar acima de todos e de tudo. E eu fico pensando, meu Deus, mas talvez a vida perfeita para Deus seja você ser casado com uma esposa que te ama, ter uma família que te ama, servir a Deus na igreja aos domingos, servir a sua comunidade, servir a sua comunidade, tanto aonde você mora, seu bairro, como a sua comunidade eclesiástica, ter um trabalho normal, e isso já é a graça de Deus sendo manifesta na sua vida. Então, as pessoas dessa teologia 2.0 é sempre extraordinário. É sempre, você vai ficar milionário, você vai ter o melhor carro. E, às vezes, o que Deus quer te dar é algo que transcende essa parte material, que é uma família, uma comunidade de amigos, uma comunidade cristã que pessoa em amor, em sabedoria, em obediência. Maravilha. Pessoal, vamos fazer nós vamos entrar agora como que a gente pode resgatar o Evangelho de Cristo, tá? Nós vamos partir para a parte prática e finalização desse estudo, mas deixa eu ouvir vocês. Nós tecemos esse termo chamado Evangelho 2.0. Coloca aqui nos comentários pra gente, se você concorda com ele. Caso você concorde com ele, nós colocamos aqui que o Evangelho superficial, sentimental, pragmático e triunfalista. Nós esquecemos algum tipo de adjetivo para esse Evangelho? Coloca aqui embaixo. Max, tenho visto isso na minha igreja, tenho visto isso nas igrejas que eu tenho frequentado. Vamos colocar aqui os comentários, vamos aquecer o debate. Se você não concorda e você acredita que essas técnicas, né, como está aqui não no triunfalismo, no pragmatismo, essas técnicas de encher templo, eles funcionam, eles são bons, estratégia de Deus, coloca aqui também a sua defesa. Agora, se você concorda que o evangelho de hoje é um evangelho polido, que não acaba gerando discípulos, mas somente atraindo seguidores, coloca aqui embaixo o que você tem visto na sua igreja. Se você não precisa falar o nome da sua igreja, tá? Nós não queremos expor ninguém, mas coloca aqui embaixo o que você tem visto do evangelho de Cristo, esse evangelho mais moderno, mais hollywoodiano, mais 2.0, evangelho mais palatável, fica mais fácil da gente comer. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Pra gente poder aquecer esse debate. Então vamos lá, como que a gente pode resgatar então o evangelho de Cristo? Como que a gente pode resgatar o evangelho verdadeiro, aquele que é capaz de salvar, santificar e satisfazer o ser humano? Como a gente pode se livrar dessas distorções, dessas adulterações, essas corrupções que têm afetado o evangelho de Cristo que nós temos ouvido? A resposta a essas perguntas envolve também 3 aspectos principais, como nós colocamos a crítica do evangelho. Vamos colocar 3 aspectos de solução. Seria a recuperação, a reforma e o reavivamento. Você vê que tem 3 R's aí, não é à toa, né? É a trindade nossa, Hilber. Reforma, reavivamento e recuperação. A recuperação do Evangelho de Cristo significa voltar às fontes, voltar às origens, aos fundamentos do Evangelho. Significa redescobrir o Evangelho de Cristo dos apóstolos, aqueles que eles anunciaram à igreja primitiva. Eu estava lendo um livro chamado Dos Hinos que Amamos, eu esqueci o nome do autor agora. E ele fala assim, um grande erro, John Stott, ele fala assim, o grande erro no seu livro, John Stott não, A.W. Tozer no seu livro A Vida Crucificada. Ele fala, o grande erro que a igreja moderna comete é se afastar dos cânticos congregacionais, dos hinos da harpa, por exemplo. Porque ali Deus entregou aqueles hinos para homens e mulheres que tiveram um relacionamento com eles. Então você pega ali, Rude Cruz, Ceregiu, né, até que um dia... Nananã. Quando você começa a cantar aqueles hinos, você vai ver a história daqueles homens. Aliás, se você não viu o nosso vídeo, nós vamos soltar um vídeo chamado Série dos Hinos que Amamos. Começa com Rude Cruz Sergio, ou a mensagem da cruz da harpa cristã, se eu não me engano, eu acho que é 191, 192, eu não lembro agora da harpa cristã. E nós vamos contar a história ali
do homem, né, que forjou esse hino, como que Deus entregou para ele, como foi a vida desse homem e até a sua morte. Então nós vamos começar a colocar essa série, uma série muito curiosa, muito interessante. Eu sugiro que você estude. E o que a W. Tozer está fazendo uma crítica é que a igreja moderna, que aqueles seus cantos de worship, abandonaram os hinos congregacionais, né? Então ele ficou muito fora do evangelho atual, do evangelho 2.0. E esse é um grande erro que a igreja comete. Então, o primeiro ponto para a gente resgatar o evangelho de Cristo, recuperação. Então, significa a gente voltar às nossas fontes, voltar aos nossos cânticos, voltar às nossas origens, voltar à sã doutrina. Nosso ministério tem pregado mais sã doutrina do que até mesmo escatologia, que é o que nós mais temos estudado nos últimos 5 anos. Mas nós temos pregado extremamente sã doutrina, porque Deus tem nos direcionado para esse caminho. Santidade, separação do santo e profano, tentação, pecado, arrependimento. Procura aí no nosso canal que você vê que nós temos batido forte em cima disso. Então, primeiro ponto, recuperação. Segundo ponto é a reforma. A reforma do Evangelho de Cristo significa mudar e corrigir o que vem sendo pregado. Significa, primeiro, Wilber, para a gente poder reformar, a gente tem que o quê? Reconhecer. Nós precisamos confessar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Ok? Quem diz muito isso muito bem é Tim Austin Sparks, chama-se Visão Espiritual. Quem me ofertou esse livro foi Gerson Lima, do Clássicos Cristãos. Quando ele me deu o livro, ele falou, irmão, quando você lê esse livro, seus olhos vão se abrir. E eu peguei o livro, cheguei em casa, meu olho se fechou o esquerdo. E eu comecei a ler ali 5 ou 6 páginas do livro. No dia seguinte, o olho direito se fechou e eu não consegui enxergar mais nada. Eu tive uma bactéria nos 2 olhos. E eu entendi que aquilo era uma guerra espiritual. Quando eu me tratei, depois de 20 e poucos dias, eu voltei a ler o livro e meus olhos se abriram. E sabe, o que diz lá no livro, diz o seguinte, às vezes, os homens enxergam demais, mas na direção errada. Paulo era um religioso na sua época, Paulo era um estudioso na sua época, mas ele enxergava na direção errada. O que Deus precisou fazer? Precisou cegá-lo para novamente ele dar visão espiritual, que é o nome do livro, Visão Espiritual. Então, irmãos, peça para Deus com humildade, Senhor, eu reconheço, Deus, eu preciso, Senhor, confesse os seus erros. Maior virtude de um homem é reconhecer os seus erros, para que Deus, então, possa novamente habitar na sua igreja. Então, vamos lá, recuperação já fomos, passamos aqui pela questão da reforma, que é o reconhecimento e reformar o Evangelho de Cristo, voltar novamente a corrigir os erros que nós tínhamos feito, primeiro com visão espiritual, primeiro com pedido de perdão e segundo com visão espiritual. E o terceiro é o reavivamento. Significa reviver, restaurar, renovar, reacender o Evangelho de Cristo. Experimentar e testemunhar a presença e a ação gloriosa de Deus. Significa que nós precisamos despertar novamente, não só o amor, a alegria e tudo o que a Bíblia nos ensina, como a nossa fé, a nossa paz, né? Então significa que nós precisamos novamente impactar as vidas e as famílias e a sociedade por meio de um reavivamento. Quando a gente fala de avivamento, Wilber, ou de um reavivar, a gente fica esperando que todo mundo vai falar em línguas no meio da igreja e que a igreja vai crescer nos dons espirituais. Wilber, parece que essa palavra avivamento está ligada a martírio, a sofrimento. Por que todas as vezes que nós vimos um reavivamento no meio da igreja, no primeiro século teve perseguição e morte, no tempo da reforma, perseguição e morte, nós tivemos aí pós-reforma, perseguição e morte, parece que quando a gente pede esse reavivamento, parece que vai vir perseguição sobre a igreja. Eu estou errado com essa visão ou tem um pouco de a ver essa mensagem, Wilber? Então, exatamente, é o que você falou, o avivamento ele vai ter a ver ali com um martírio e uma condição, né, opressiva, contra um governo opressivo, né? Então você vai ter ali uma opressão vindo das classes superiores, das classes autoritárias, e aí você vai pagar essa opressão, vamos dizer assim, você vai combater essa opressão com a sua própria vida, ou seja, você vai se martirizar por amor a Cristo, né? Isso está bem ali presente em Atos, né? E, Marcos, eu acho interessante você falar para voltar para as origens, e realmente, quando a gente fala em voltar para as origens como sendo um tema fundamental, um tema central na nossa prática evangélica, isso tem que ser também, né, o que a gente prega muito aqui, está pregando bastante, principalmente em 2024, e a gente teve uma experiência um pouco conturbada no final de 2023, e que a gente percebeu que a gente precisa olhar mais para o próximo com empatia,
com amor. E a igreja primitiva ali, nos primeiros séculos, fazia isso, né? Um exemplo disso é em Atos 4, quando João e Pedro estavam ali na porta do templo, a chamada Formosa, ele acha um paralítico e Pedro vai falar, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, ou seja, o poder de Deus sendo manifestado. E a gente não está fazendo mais isso, a gente tem limitado, a gente não está mais deixando o poder de Deus fluir sobre nós, porque a gente não está olhando o nosso próximo com amor. Nós não estamos olhando o próximo como Cristo olhava para a gente, a ponto de dar a nossa própria vida, e aí os nossos dons, os nossos poderes espirituais vão ficar limitados, porque, como Paulo fala, né, o amor é o principal dom. Sem ele, todo o castelo vai estar defasado. Verdade. Ó, eu quero citar Jonathan Edwards, que o Wilber falou, e ele vai falar o seguinte, ó, o verdadeiro reavivamento é nada mais, nada menos que uma nova descoberta do amor de Deus, de uma nova resposta a esse amor por parte de um povo cansado e faminto. Então, irmãos, você quer um avivamento na sua igreja? Reconheça os seus erros, reconheça o seu pecado, reconheça suas transgressões, mas ame o seu irmão na prática. O amor não é só de palavras, mas o amor é através de atitudes. Por isso que Tiago fala, me mostra a tua fé que eu vou te mostrar as minhas obras. Então nós precisamos ter obras de verdadeiramente convertido, obras de verdadeiramente pessoas que amam o seu próximo. E eu quero citar Abacuque também, 3:2. Senhor, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Por isso que Paulo vai dizer aos filipenses que Deus retarda, não sei se é Paulo, agora é Tiago, ele vai falar que Deus retarda a sua ira para que todos cheguem ao... Pedro, que Deus retarda a sua ira para que todos cheguem ao arrependimento. Então eu penso que Deus ainda é extremamente misericordioso para que todos possam chegar no arrependimento. Como o Wilber falou, vamos ter mais empatia pelas pessoas, não vamos criar divisões no meio da igreja por conta de entendimentos teológicos, sectarismo religioso, só a minha igreja que salva, só minha que leva para o céu, só o meu grupo que é o tal. Irmãos, isso não existe, não existe um grupo, um corpo de Cristo que seja isolado de todo o corpo. Nós somos corpo quando estamos unidos e somos um. E eu quero terminar com o verso do apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, meu irmão, nós precisamos voltar às origens, nós precisamos voltar a confrontar o pecado, nós precisamos dar nome ao pecado, nós precisamos dar nome ao pecador. Sim, você é um pecador, sim, você necessita da graça de Deus, sim, você é chamado para praticar obras de justiça, sim, você foi chamado para sair dessa grande Babilônia para o deserto de Deus, que é o deserto dos povos, para que Deus venha tratar com a sua vida. Assim como Deus tirou o seu povo do Egito e levou para adorá-lo no deserto, de tal forma Deus quer nos tirar da grande Babilônia, o Egito atual, que é a nossa grande Babilônia no Apocalipse, para nos levar para um local que não te seduz, um local onde você tem as suas vontades, seus desejos limitados, exatamente para que você possa oferecer louvores agradáveis a Deus. Não se deixe ser seduzido por aquele copo que embriaga todos os moradores da terra, que está na mão da grande meretriz lá no Apocalipse. Não se deixe sentir seduzido pela grande Babilônia, com todos os seus jeitos, trejeitos, com as suas doçuras. Não se entregue para essa grande Babilônia, que nos convida todos os dias a enchermos os nossos templos, a termos uma vida mais pragmática, a sermos um cristão tão inclusivo a título de aceitarmos qualquer tipo de coisa e também não mudarmos a nossa vida. O chamado do evangelho continua o mesmo, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não nos imputando as nossas transgressões. E a chamada desse evangelho é arrependei-vos, né? Arrependei-vos, sejam batizados para que os vossos pecados sejam apagados. Então, de Gênesis a Apocalipse, o chamado da Bíblia é arrependimento. Pois, consequente a isso, é santidade, ser separados ao Senhor. Esse é o chamado. Eu quero mostrar para vocês novamente, e se você chegou por aqui agora, não conhece o nosso tipo de estudo, nós sempre ofertamos no final de um estudo um e-book, e esse e-book aqui, ó, maravilhoso, do Evangelho 2.0, ele é moderno e mais atraente, eu quero deixar disponível para você. Tem 22 páginas, eu li só algumas coisas que estão aqui amarelo, eu gostaria que você depois fizesse download, para você continuar sendo edificado. E olha, eu gostaria de ouvir vocês, coloca na descrição desse vídeo o que vocês têm achado.
Se fez sentido para você esse vídeo, pega esse vídeo, manda para mais uma pessoa que você acredita que necessita estar ouvindo esse vídeo aqui para estar sendo abençoado, amém? Não esquece que lá no nosso site tem mais de 380 e-books que eu e o Uber escrevemos, papocomdeus.com.br/estudos. Ou você pode ir no Instituto Bíblico Discipular.com.br e lá você faz teologia gratuita. É o Papo com Deus, Instituto Bíblico Discipular, né, democratizando boa teologia na internet, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.